Boa noite a todos. Primeiramente agradecer ao coral, que sempre nos brinda com belas músicas, e a favorita de Francisco de Assis, em um dia onde nós comemoramos o dia de Francisco de Assis. Me sinto honrado em poder fazer uma palestra exatamente nessa data, né? A data onde nós comemoramos o dia de Francisco de Assis. Mas vamos lá. O evangelho de hoje é o capítulo 14. Honrai vosso pai e vossa mãe. É um capítulo que fala diretamente aos nossos corações. É um laço mais profundo às famílias. Jesus então fala diretamente agora conosco, explicando algumas dúvidas, dilatando a nossa compreensão sobre família, daquele ponto de vista onde família era exatamente a consanguínea. Ele então vem mostrar através do seu ensinamento que a família não restringia somente na família consanguínea, mas uma família mais ampla, a família universal. Então, nós temos como a primeira parte, os mandamentos quando toca ao assunto, falando que honrai o vosso pai e a vossa mãe. É um dos mandamentos do decálogo proferido por Moisés, que nós sabemos que os 10 mandamentos foi algo como a primeira psicografia que nós temos relatos até hoje. Porque ele vai até o monte, e lá ele recebe as orientações e escreve os 10 mandamentos. Então é um ato onde os espíritos superiores passam a ele as informações e ele coloca no papel. Que na época eram as tábuas, né? Então para nós, o que nós devemos compreender como honrar o nosso pai e a nossa mãe? Qual a importância que Jesus vem nos dilatar essa compreensão? Porque Moisés coloca e deixa ali como o decálogo. Mas é para nós curioso, porque o próprio Jesus, que falava de amor, que falava de uma fraternidade universal, em determinado momento, quando os seus apóstolos chegam até ele e falam a ele: olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. E ele então responde: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? A incredulidade, naquele exato momento, principalmente os fariseus e os saduceus, começaram então a interrogar, falando que Jesus se contradizia. Como ele poderia falar em amar ao próximo, em uma fraternidade, sendo que ele recusava a mãe e os seus irmãos? Ele estava deixando aquele momento, aquela oportunidade, ele deixava a todos nós um ensinamento de família universal. Porque ele fala: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai que estás nos céus. Então cabe a todos nós compreender essa essência. Nós sabemos que Maria chega com os 4 irmãos de Jesus. Em alguns teólogos que defendem que não eram irmãos, que a mesma palavra usada no hebraico ou no aramaico para irmão e primos era a mesma palavra, pela pobreza da língua da época. Então, que eles não eram irmãos, mas eles eram primos. Porém, outros teólogos defendem que José, antes de casar com Maria, já tinha 4 filhos. Então, Simão, que não era Simão Pedro, Simão, José, Judas e Tiago. Tiago é o único deles que é citado depois nos Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, e muitas vezes confundido com os 2 apóstolos de Jesus. Ele é conhecido como Tiago o Justo, Tiago de Jerusalém. Não confundir com Tiago Maior, que é o filho de Zebedeu, e o Tiago Menor, que é o filho de Cleófas ou de Alfeu. Tá? E ele então, nesse exato momento,
ele é o único dos irmãos que após a morte do Cristo, reconhece Jesus como Messias. Então ele torna-se um dos grandes trabalhadores do cristianismo após a morte de Jesus. Mas Jesus não recusava a sua mãe. Jamais, aquela mulher com a maior candura que poderia existir, aqueles irmãos que por mais que ainda não acreditassem nele, e de certo modo ainda transparecesse uma certa inveja, Jesus jamais os rejeitaria. Mas Jesus então faz a proposta de uma compreensão maior. Todos nós somos irmãos. E se nós temos que honrar os pais, nós também temos que honrar aqueles que são como pais para nós. Aqueles que na nossa vida apresentaram para nós propostas de modificação. Não ficar somente na consanguinidade, que nós já temos esse instinto de respeito por todos aqueles que estão em nossos lares. Mas os nossos professores, aquelas pessoas que foram para nós almas devotadas a nos ensinar, a desenvolver o nosso raciocínio, são nossos pais. Nos adotaram também, nos orientando, nos direcionando. Temos também para com eles o mesmo sentimento de honrá-los. Temos também aqueles que nos acolhem às religiões. Quantos de nós em desespero, que batemos a porta de uma casa religiosa e fomos atendidos por homens ou mulheres que estão à frente daquela instituição, seja igreja católica, evangélica, espírita, seja ela qual for, são como pais ou como mães a nos direcionar. Que nós também temos o respeito, o dever. Você imagina se nós não herdássemos conhecimento? Quantos foram os apóstolos, profetas, filósofos, missionários, cristãos verdadeiros, que foram deixando conhecimento, que foram pegando, somando e deixando conhecimento para as novas gerações? Imagina se nós não conseguíssemos ter esse conhecimento acumulado e todas as vezes que nós nascêssemos, nós partiríamos da estaca zero, sem contar com as experiências e conhecimentos adquiridos por aqueles que deixaram para nós hoje chegar aqui, que é o mês de Allan Kardec, o mês de outubro, onde Kardec estudou, compilou, fez todo um trabalho para deixar a codificação para nós. Imagina se não tivesse essas almas, esses pioneiros que vieram antes de nós, que desbravaram, que passaram por grandes dificuldades, como Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco e tantos outros, que viveram numa época e testemunharam em uma época onde o espiritismo era extremamente perseguido. E era a época dos grandes testemunhos pelo Cristo. Hoje nós estamos aqui numa casa, em um país laico, onde nós podemos professar a nossa religião, porque Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, como político brasileiro, honesto, lutou bravamente para que a influência da religião dominante em nosso país não colocasse aqui como nosso país como religião oficial, determinada religião, para que nenhuma outra seita ou religião pudesse ser expressada aqui dentro. Graças àquele homem que teve a coragem de dar ao seu nome à política da época e defender os ideais comuns para todos, o nosso país hoje é um país livre para professar a sua religião. Nós podemos nos reunir aqui às claras, sem necessidade de ser como os cristãos primitivos, que quando, através de Nero, o imperador, pelas hordas de tigelinos que perseguiam os cristãos, que eles deveriam estar simplesmente escondidos para falar de Jesus, nós podemos hoje estar aqui. É o conhecimento, a vivência, a luta acumulada de grandes homens e mulheres que nós chegamos aqui hoje com esse conhecimento fácil, onde nós podemos agora pegar, nos alimentar, alimentar as nossas almas e passar então para o campo da vivência, da reforma, da mudança.
podendo somar diante de todos, agariando irmãos através do nosso comportamento, não pensando que o espiritismo se restringe à casa espírita, porque ser espírita aqui dentro, onde todo mundo te respeita, onde todo mundo fala baixo com você, te trata bem, é fácil vivenciar Jesus aqui dentro. Mas vivenciar Jesus nas redes sociais, agora que virou uma verdadeira arena política, onde irmãos estão degladiando contra irmãos, perdendo amizades por ideologias, onde nós estamos perdendo o nosso contato com Jesus. Nós temos as nossas convicções e devemos respeitar as convicções dos nossos irmãos, sem tentar doutrinar ou impor a nossa conduta a ninguém. É muito fácil ser cristão quando nós estamos aqui, não quando estamos no trânsito, onde uma pessoa te fecha, faz alguma coisa equivocada e manter a dignidade diante do erro do nosso irmão, compreendendo ele como ele errou, ele tem a oportunidade, graças a Deus não machucou. Não observar que aquela pessoa ali, a gente deseja muitas vezes algo negativo a ela, degladiar no serviço, com os parentes, com os amigos, no jogo de futebol. Nós precisamos de uma fraternidade superior. Precisamos dilatar a compreensão e compreender que a doutrina espírita não é restringida dentro destes muros. Santa Teresa d'Ávila, que nós sabemos ser a reencarnação de Maria de Magdala, que para mim é o maior nome de todo o evangelho que foi rediviva, aquela que saiu dos lamaçais da ignorância, da dor e do sofrimento e tornou uma das mais fiéis trabalhadoras junto ao Cristo. Quando você pega os apóstolos, eram homens rudes, mas castos, porque já buscavam as leis mosaicas, já esperavam Jesus, já esperavam o Messias. E se eles sabiam da existência do Messias, é porque estudavam as leis mosaicas. Mas e Paulo de Tarso? Não, Paulo foi maior. Mas nós sabemos que Paulo era um homem culto, adorador a Deus, era um homem correto, ele era extremista. Ele, por adorar Moisés, foi extremamente grosseiro na forma de compreender uma nova filosofia que surgia. E ele então, por fidelidade a Moisés, persegue, mata e depois se converte. Mas ele já era religioso. Maria de Magdala sai dos lamaçais da sua ignorância. Todo mundo sabe a história, onde diz a tradição que ela era possuída por 7 espíritos malignos, que ela se prostituía por noites e de repente se entregava a um estado de letargia, que não se alimentava, não conversava, ficava jogada, prostrada sobre a sua cama sem conversar com ninguém. Mas nós sabemos que aquela mulher entrou naquela vida porque aos 16 anos de idade se apaixonou. Foi retirada por um homem mais velho de seu lar. Um homem que tinha malícia e maldade em seu coração. Usou dela, da sua ingenuidade, e depois abandonou-a. E ela não poderia então retornar mais à sua casa, porque ela era indigna e envergonharia a casa dos pais. Para não morrer de fome, ela entrou no caminho mais fácil que encontrou, que foi a prostituição. Tornou-se uma mulher equivocada, mas segundo a tradição, era uma das mulheres mais lindas da sua época. E pela sua beleza constituiu fortuna, constituiu uma casa muito bela e vivia ali simplesmente para receber em seu lar os reis, os príncipes, os nobres, porque pela sua beleza ela cobrava muito caro. Porém, um dia em sua liteira, sendo carregada por escravos, ela estava naquele momento de vazio existencial, porque tinha tudo e era vazia. Um leproso então para a sua caravana e pede: Senhora, dai-me uma moeda, porque eu tenho fome. Estou indo em busca do Messias, porque ele, Senhora, ele é capaz de curar a lepra do meu corpo. E ela então, rindo,
pega uma moeda de ouro e atira a ele e fala: se é verdade que esse Messias é capaz de curar a lepra do seu corpo físico, volte até mim e venha, porque eu preciso que ele cure a lepra da minha alma. E ela seguiu. Passado algum tempo, este homem retorna, bate à porta grande de carvalho da sua casa. Era uma casa de muros altos, com roseiras na porta, uma bela casa para a época. A serva recebe ele à porta e fala: minha senhora não receberá ninguém. Acabou de rejeitar um príncipe, um mendigo à porta. Você acha que a minha senhora irá te atender? E ele fala: eu preciso falar com a sua senhora. Não entrarás aqui, chamarei os nossos servos. E ele empurra aquela mulher e entra gritando casa adentro: senhora, senhora, eu vim lhe buscar. Em um dos quartos ela entra, a clarabóia aberta, com a luz do luar sobre a cama, mostrava um corpo ali desconvalescido, praticamente à morte. Era ela que estava em letargia, depois de ser sugada pelas as suas energias, pelaquela noite equivocada. Aquele homem se joga sobre ela e sacode ela, falando: senhora, senhora, acorde. Eu encontrei o Messias. É verdade aquilo que falava e ele é capaz de curá-la. E aí ela, acordando daquele transe que ela estava, ela olha para ele, reconhecendo o leproso, e fala: ele foi capaz de curá-lo? E ele então abre a camisa e mostra: as minhas feridas cicatrizaram, senhora. Venha comigo, ele vai te curar. E ela então começa a chorar. Ela era indigna, impura, imperfeita. Como ela poderia chegar perto dele tão puro? Não poderia. A vergonha abateu sobre ela e ela lembrou da jovem menina de 16 anos, que também esperava pelo Messias. Mas a vida dura perverteu o seu caminho e ela era agora só podridão. Não poderia chegar perto do Cristo. O homem então, tomado por uma energia superior, segura ela nos braços e fala: senhora, venha comigo. E saem os dois, naquele momento, de Magdala, entra numa pequena embarcação pelo mar de Tiberíades e vai até Cafarnaum, onde Jesus estava, à margem, na casa de Simão Pedro. A lua continuava clara, areia branca, o barco chega à casa de Simão Pedro, numa casa octagonal, pequenina, com luzes acesas. Ela não consegue descer da embarcação, o homem puxa e ela levanta e vai até a casa. Quando chega na porta, o remorso, o desespero, ela tenta voltar e Jesus fala de dentro: Maria, por que demoraste tanto? Ela então entra a porta dentro, correndo, se joga ao pé do Messias, em choro e desespero, e fala: Senhor, eu sou podridão. E ele simplesmente acalenta a cabeça dela e fala: filha minha, volte para Deus. Naquele exato momento, a mulher solta um grito de alegria, porque ele teria tocado o seu espírito, e uma força nova reerguera dentro dela. Ela volta a Magdala, dá a casa àqueles que não tinham casa, deixa todas as suas joias, as suas roupas, para que todos ficassem, vestindo o seu único vestido, que ela ainda admirava, o vestido dos 16 anos que ela saiu da sua casa. Era o vestido que ela conservava ali a pureza dela. Pega simplesmente um jarro de bálsamo e volta para seguir e lavar os pés do Messias. É a esta mulher que seguiu Jesus e estava presente ali naquele momento da sua crucificação. Foi uma das poucas testemunhas do momento terrível que Jesus passou. Quando os apóstolos, após a morte de Jesus, saiu a pregar, nenhum apóstolo permitiu que ela andasse com ele, porque ainda estava estigmatizada pela vida equivocada que tinha. Porque o ser humano ainda é cruel. A pessoa erra uma vez e é condenada pela nossa fala, ou o resto da vida ainda estigmatizada. Ela então vai à margem do mar de Tiberíades e começa a chorar. Pede emprego e todo mundo recusa. Você, destruidora de lares, quer emprego?
Qual mulher aqui em Cafarnaum dará emprego a você, sabendo que vai roubar o nosso marido? Vá-te embora daqui, miserável. E ela então, sentada à praia, começa a chorar. Uma caravana de leprosos vem de longe com a matraca, anunciando a sua passagem e grita: Senhora, conheces o Messias? Viemos do Oriente. Nós somos leprosos, Senhora. Viemos para que Jesus possa nos curar. Soubemos dele, estamos aqui. E ela então começa a chorar e fala: chegaram tarde. Já mataram Jesus. E então aqueles homens em desespero, a única esperança foi embora. Eles então seguiam ao vale dos leprosos, o vale dos imundos, porque não tinha lugar de ficar, não podia adentrar a cidade. Ela então é tomada de uma força e lembra de Jesus que viveu junto aos enfermos e vai viver com eles no vale dos imundos, até os últimos dias de sua vida, orientando, pregando a palavra do evangelho que ela ouviu de Jesus, dando ânimos aos sofredores. Quando ela desencarna, quando percebe que ela se transforma também leprosa, a beleza daquela mulher desaparecera. Era simplesmente um monte de carnes em decomposição. Ela então, sabendo de sua morte, começa a migrar e vai até Éfeso, onde estava Maria de Nazaré, e vai despedir da mãe do divino amigo. Quando chega às portas de Éfeso, tomba, fraca, debilitada naquele momento, cristãos passam e acodem e ela fala: Maria, eu vim buscar Maria, a mãe de Jesus. Os cristãos correm e chamam Maria, que vem já idosa, encontra com ela, pega ela nos braços, ternamente como mãe, mãe da humanidade que é, e ela desencarna aos braços da Maria. Maria, mãe de Jesus. Quando aquela mulher desencarna, um sol cai sobre aquela cidade. Jesus está ali pessoalmente para buscar Maria de Magdala, aquela mulher que saiu dos poços mais sombrios de sua vida, aceitou as humilhações, trabalhou na sua reforma moral e auxiliando os sofredores. A esta mulher rediviva, Jesus pediu que reencarnasse novamente. Ela vem Teresa d'Ávila no Carmelo. Quando ela chega, as irmãs de caridade viviam num lugar luxuoso, com empregadas, com fartura de alimentos. E ela chega lá e fala: enquanto comemos bem, lá fora há fome. Vai ter agora racionamento de alimentos. Vamos comer o necessário, o resto vamos doar. Não teremos empregados, nós seremos as empregadas. Nós trabalharemos para os sofredores. Abriu as portas do Carmelo para os sofredores. Saiu a campo. Foi buscar o sofrimento para aplacar as dores. E nós, espíritas, temos a necessidade também, como filhos do nosso Pai, de sair de dentro das casas espíritas. Não ser espírita somente aqui dentro, mas também levar a doutrina espírita através do consolo lá fora. A dor, a fome, sofrimento. E muitas vezes nós nos encontramos colocando em posição de sofredores, sem conhecer o sofrimento. Há muita dor. Há pessoas passando fome ainda aqui na nossa cidade. A crise se agrava e as pessoas têm necessidade de comida, de uma palavra de alento, de uma força espiritual, que nós possamos levar para fora daqui o que aprendemos aqui dentro. Buscamos Jesus, então levemos Jesus aos irmãos que não conhecem, aos irmãos que estão em desespero, para que possamos auxiliá-los. Em minha unidade de saúde, onde eu trabalho como coordenador, eu conheci a história de uma senhora que aos 7 anos de idade, ela sofreu uma pancada com um pedaço de madeira da sua madrasta. Ela ficou cega e surda de um ouvido. Essa senhora desenvolveu no outro olho a doença do fundo do olho, que é degenerativa e ela vai ficar cega. Para não ficar cega, um profissional a iludiu a vender tudo o que tinha para pagar tratamentos e ela vendeu tudo o que tinha para não ficar cega. Hoje, ganhou uma casa e um conjunto habitacional.
O dinheiro que ela tem da sua aposentadoria, ela se endividou para tratamento dos seus olhos, porque ela só enxerga 20% dessa visão. Essa senhora foi levada até mim por um agente comunitário que me passou a informação que ela estava passando fome. E ela falou para mim, não, eu não estou passando fome não. A vizinha da frente me dá um prato de comida e eu tenho para o almoço e para a janta. Então eu como pouquinho mesmo, meu filho, eu não passo fome, tá? Porque Deus está comigo. Não sou sozinha, porque minha filha me abandonou. Ela não me ama, mas eu não estou só. Eu sinto Deus comigo. E essa senhora foi em uma consulta sozinha e caiu indo para a unidade de saúde. Chegou toda suja, de frente de mim, suja. Eu que me julgava passar por uma dificuldade emocional, diante de mim, de uma pessoa que não tinha nada e falava em Deus. Não estava dentro de uma casa espírita, não tem uma religião que eu conheça, mas era ali a prova viva do sofrimento. Uma pessoa que estava renunciando tudo, as trevas da cegueira chegavam às portas e ela não lamentava, estava humilde diante de mim. É diante desses ensinamentos que nós vamos ver o quanto somos felizes, o quanto reclamamos contra Deus. Nós temos tudo o que necessitamos, talvez não é o que nós queremos. Eu gostaria que minha vida fosse diferente, porém eu tenho o que é necessário para a minha evolução espiritual. Agradeça a Deus, que é o Pai generoso, que toda a dor e dificuldade que passamos é porque temos força para passar. Jamais Ele permitiria que nós carregássemos em nossos ombros fardo que não tivéssemos força para aguentar. Nós temos força sim. Nós somos filhos de Deus e Jesus não nos abandona. Basta que nós possamos tirar a escama-véu dos nossos olhos, dilatar a visão fora do nosso egoísmo, a não parar de entender que nós somos o centro do mundo, porque eu sofro. Há sofrimento fora das nossas casas. Precisamos levar o Evangelho de Jesus a esses lares que estão em sofrimento. Uma palavra amiga, uma compreensão, a paciência diante de uma ofensa também é vivenciar o Evangelho. Quem são os meus irmãos? Quem é minha mãe? É só a consanguinidade? É o parentesco corporal e parentesco espiritual que está na lição do Evangelho do capítulo 14? Eu vou simplesmente dar valor a quem é do meu sangue? Eu vou ajudar a quem passa necessidade dentro da minha família? Mas até os homens de má vida ama aqueles que vos amam. Que diferença nós temos então dos homens de má vida? Porque até mesmo os criminosos amam os seus. Se eu amar somente os meus, que diferença eu tenho dos criminosos? Dos homens de má vida que não conhecem a Deus, que não conhecem Jesus? Então Jesus traz a proposta de dilatar a família. A família são todos os nossos irmãos. Eles também precisam da nossa assistência. Muitas vezes nós damos de tudo para os nossos filhos. E tornamos crianças vazias, adolescentes que não têm reconhecimento, não têm gratidão, porque nunca passou por dificuldade. Sempre teve tudo. Não sabe o que é sofrer. Então muitas vezes nós erramos dando de tudo dentro da casa e não trabalhamos fora. É o egoísmo de cuidar dos nossos e não cuidar dos que estão lá fora. Nós temos que nos dividir, amar os nossos, trabalhar pelos nossos, mas não esquecer os lá de fora que também são os nossos irmãos. Jesus então mostra para nós a proposta da família universal. Do trabalho que não é restringido dentro das paredes da casa espírita. Vamos ajudar somente os espíritas. Porque nós vamos conviver somente com espíritas. Porque os espíritas, não, os outros é mundano. Os evangélicos deixam para lá, católico deixa para cá, e nós vamos viver só entre espíritas. Vamos nos fechar num grupinho de elitizados de Jesus. Não existe isso. Se, independente da religião que a pessoa professa, nós somos unidos por um só pensamento, Jesus. Jesus é o mesmo para todas as religiões cristãs. Nós podemos divergir em algumas interpretações, mas não divergimos nos atos, no conhecimento, na proposta de Jesus para todos nós. É o mesmo ensinamento. Jesus nos une
nos une também diante da dor e do sofrimento daqueles que estão em necessidade. Vamos auxiliar, porque hoje somos nós que estamos auxiliando. Amanhã poderá ser nós, os necessitados de auxílio. Porque a árvore, por mais frondosa que seja e produz frutos, um dia ela pode morrer. A nossa estabilidade econômica, um dia, nós podemos perder. Então nós temos que lembrar que nós temos que viver em fraternidade, uns pelos outros, cuidando uns dos outros. Porque muitas vezes, aquela pessoa que você hoje ajuda, é a pessoa que doa sangue para salvar o seu filho, que está lá muitas vezes num hospital. Doação de medula, doação de órgãos. Quanto nós necessitamos dos outros. E porque nós não nos colocamos à disposição dos outros também auxiliar. Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico, ele recebia as pessoas que vinham a Pedro Leopoldo ainda, ele morava em Pedro Leopoldo, e ele então recebia os viajantes que vinham, os amigos que vinham de outras cidades, que se hospedavam nos hotéis. Porém, ele ficava com medo dos assaltantes, de se perderem. Então o Chico saía 2 horas, 3 horas da manhã, muitas vezes, das reuniões de psicografia, de cartas consoladoras, e levava ainda as pessoas até o hotel. E ele levou os seus amigos um certo dia, deixando eles lá. E ele está voltando naquelas ruas escuras de Pedro Leopoldo, uma cidade pequena do interior mineiro. De repente, 2 homens cercam ele, jogam ele no muro e falam: passa tudo que você tem. E ele, em desespero, colocou a mão no bolso, não tinha nada. Aí falou assim: mas meu irmão, eu não tenho nada para te dar. Aí um bandido falou assim para ele, falei para você, como assaltar esse homem que tem jeito de mendigo, olha o sapato rasgado, que terno horrível. Falei, isso dá azar, assaltar esse homem ia dar azar para a gente. Aí ele falou assim, aí o Chico responde: meus irmãos, eu não posso morrer porque eu tenho minhas crianças para cuidar. Aí um dos ladrões fala assim: ué, mas o senhor é casado? Ele falou: não. Ué, então o senhor está mentindo, que criança o senhor tem para cuidar? Eu falei: eu tenho várias criancinhas, filhos de parentes e de pessoas que abandonaram seus filhos que eu ajudo. E se eu morrer hoje, as minhas criancinhas não terão ninguém para cuidar delas. Aí um dos ladrões virou assim e falou: difícil mesmo. Fulano, cadê os 200 cruzeiros que a gente roubou daquela pessoa lá na frente? Ele falou assim: tá aqui, mas o que você quer? Ele falou: me dá. Ele falou: você não vai fazer o que eu acho que você vai fazer. Ele falou: vou. Catou os 200 cruzeiros e deu para o Chico. Falou: vá cuidar das suas criancinhas. Aí o Chico falou: louvado seja Jesus. Que Jesus vos abençoe, meus filhos. Aí um dos ladrões virou para trás e falou assim: o senhor acha que Jesus vai olhar para 2 ladrões, homens de má vida? Aí ele falou: vai, meu filho. Vai, porque Jesus escolheu voltar ao reino dos céus na cruz entre 2 ladrões. Então vocês também são irmãos dele e eles os amará eternamente. Não importa as escolhas que fizemos erradas, importa aonde nós queremos chegar. Não importa os pecados, os erros, equívocos que nós tivemos. Se hoje nós estamos aqui com o coração abertos nessa casa para modificação, já basta. Pela lei de causa e efeito, o que nós fizemos em outras vidas ou nesta vida errado, nós temos que corrigir através da dor ou através do amor. O amor me leva à caridade de auxiliar os irmãos em dores. Então eu posso me dedicar, sair daqui e auxiliar as pessoas. E caridade não se restringe a dinheiro. Caridade é a palavra amiga, a oração. É ter a paciência com o irmão que está naquele momento em equívoco, em erro, nervoso. O bem que nós fazemos, nós apagamos o mal que nós fizemos. É simples. Vamos então nos dedicar a fazer o bem, que consequentemente nós vamos acabar com o mal, que nós mesmos praticamos. É a chance da nova vida. A doutrina espírita que Allan Kardec,
foi o instrumento pelo qual nós pudemos ter a codificação em nossas mãos, chegou até nós. Está aí para nos trazer de volta a Jesus. Se formos equivocados ou não, como Maria de Magdala ou os 2 ladrões, nós temos oportunidade de mudar a nossa vida. Se eles tiveram com erros mais graves do que os nossos, talvez nós também temos a chance. Foi uma amiga me perguntou sobre a interpretação da parábola, a parábola dos 2 irmãos, a parábola do filho pródigo. E é uma das parábolas mais lindas de Jesus e mais conhecidas por todos no mundo inteiro. É a parábola mais longa, a parábola mais intrigante de todas as parábolas de Jesus. E nós temos que, quando formos estudar parábola, leia o contexto, não pega o texto, leia o contexto. Jesus, no Evangelho de Lucas 15, Jesus é interpelado pelos fariseus, que começavam a como fazer uma brincadeira de mau gosto. Ele anda com publicanos, que era cobrador de impostos. Ele anda com prostitutas, com homens de má vida, e começando a falar, se ele anda com eles, ele é igual a eles. Então Jesus lança a mão de 3 parábolas, conhecida como a parábola dos perdidos. A parábola da dracma perdida. A dracma era uma moeda grega. A parábola da ovelha desgarrada. E a parábola do filho pródigo, que eu pretendo trabalhar aqui. Quando nós vemos a parábola do filho pródigo, nós temos o pai, o filho pródigo, que pródigo significa esbanjador, e o filho mais velho. É aquela história que o filho mais novo chegou ao pai e pediu, pai, eu quero que reparta tudo, a minha parte da herança, porque eu quero ir embora. O pai então juntou, repartiu os bens entre os 2 filhos, o filho foi embora para um lugar distante, gastou tudo que tinha e estava na fome, passando fome. Conseguiu um emprego de cuidador de porcos. Então, se era cuidador de porcos, não era dentro da região da Palestina, na Judéia. Porque judeu não comia porco, então não criava porco. Então, provavelmente, ele estava em Decápolis, do outro lado do Rio Jordão. E ele foi ser tratador de porcos, que era a humilhação máxima para um judeu, que não comia o porco, ele tinha que alimentar o porco. E o porco se alimentava de alfarroba, umas bagas de uma árvore cheia de espinhos. E ele não tinha o que comer, e ele sentiu vontade de se alimentar com os porcos. Então lembrou do seu pai, que até mesmo os seus servos, os servos do seu pai, tinha um alimento melhor do que ele estava, da situação que ele estava. Ele decidiu, voltou para casa e falou, pai, estou aqui, não mais como seu filho, mas me pedindo ao seu auxílio como um servo. Me coloque como um dos seus empregados, para que eu possa ter dignidade. O pai restitui a dignidade, coloca um anel na mão dele, no dedo dele, coloca novos sapatos, coloca uma túnica, mata um bezerro, faz uma festa. O irmão mais velho chega, estou contando rapidinho porque não é a base da história. O irmão mais velho chega e fica com inveja, com raiva, ira contra o pai. Essa é a história, rapidinho contando. Mas nós temos 3 elementos, 3 personagens. O filho pródigo, vamos lá. Nós temos 2 tipos de pecadores. O pecador que todo mundo conhece. É aquele que bebe muitas vezes demais, está lá na rua caído. A mulher equivocada, aquele que roubou, aquele que está na cadeia. Esse é aquele pecador que todo mundo está vendo. Mas existe um pecador que ninguém enxerga. É aquele que tem o verniz de ser bom e ser justo, mas nem sempre é. O filho pródigo nos mostra que ele é o pecador. É aquele que fez tudo errado na vida. É aquele que chegou no mais baixo grau, tendo que quase se alimentar junto com os porcos. Mas se arrependeu pela dor e pelo sofrimento. E voltou ao pai, que o pai simboliza Deus. É aquele irmão nosso que errou tanto na vida, que ele cansou da dor e do sofrimento e ele lembra humildemente. Ele não exige nada do pai, ele pede ao pai, me coloque como seu servo. E Deus o abraça, o restitui novamente. É motivo de festa quando um irmão pecador volta para o caminho correto. Mas o irmão mais velho simboliza os religiosos, aqueles que têm o verniz de ser correto, que não erra para os outros ver, mas
terríveis por dentro. São maliciosos, maldosos, adoram fazer intrigas, se acham superiores aos outros, não reconhece o seu irmão que está em dor, porque o que o filho mais velho, se ele era o mais certo, ele deveria ficar feliz porque o irmão voltou, ele fica enciumado. Então mostra que o caráter moral dele era torpe, era desonesto. Então nós muitas vezes não compreendemos os elementos e temos que observar que Jesus estava dando uma resposta a quem? Aos fariseus, que eram religiosos, que se mostravam como santos, e Jesus andando com pecadores. Então Jesus lança a parábola no momento que ele era questionado. Eu ando com pecadores porque eu vim para aqueles que são doentes, porque os sãos não precisam de médicos. Então eu vim para eles, enquanto vocês são o filho mais velho, que tem o verniz da pureza, mas não se alegram com os irmãos em dores, que estão buscando mudar, que estão buscando sair, porque muitas vezes a pessoa errou, e nós vamos falar a vida inteira lá vai o pecador, porque nós não perdoamos, nós não esquecemos os erros dos nossos irmãos. Temos o verniz de ser religioso, mas não temos a religião dentro do nosso coração. Estamos dentro da religião, mas a religião não está dentro de nós. Jesus nos lega uma parábola para que nós, religiosos, que nós pudéssemos nos avaliar. Será que realmente nós somos dignos de parecer religiosos? Será que não estamos ali escondidos como lobos com peles de ovelhas ainda tentando devorar os nossos irmãos? Será que realmente somos cordeiros que alegramos com aqueles irmãos que estão lutando, buscando a casa espírita, tentando modificar independente do que ele fez no passado dele de equívocos? Será que nós ficamos verdadeiramente alegres ou olhamos com aquele olharzinho torto, falar, aí ó, aprontou a vida inteira e agora acha que vai pegar a salvação? Vai nada, o umbral já está reservado. Nós estamos nos comportando como o filho mais velho, que tem a aparência da pureza, mas não carrega ela conosco. A gratidão é para nós um dos sentimentos mais puros que nós podemos ter dentro do nosso coração. Ser grato, agradecido àqueles que nos acolheram. Se os nossos pais são equivocados por algum erro, fez alguma coisa contra nós, eles têm o direito, porque nos deu um corpo perfeito. Se eles errassem conosco, Ele nos deu o maior diamante que nós poderíamos ter na nossa vida, que é a oportunidade da reencarnação. Mesmo que nos abandonasse, mesmo que não foi o pai e a mãe que nós gostaríamos que fosse, Ele nos deu o invólucro corporal, nos deu o corpo, e o corpo foi a porta aberta para que nós pudéssemos estar aqui, aprendendo, evoluindo, pagando débitos do passado. Foram os nossos pais que nos deram a oportunidade. Nós temos que ser gratos eternamente a eles, gratos aos nossos amigos, gratos àqueles irmãos dentro da casa espírita que nos receberam. Mas não é a gratidão simplesmente porque eu estou sofrendo, eu sou grato hoje. Quando eu estiver bom, eu não sou mais grato a ninguém. Nós temos que ser gratos porque quando recebemos a ingratidão, ela pesa em nossa mão, ela dói em nosso coração. Daí a necessidade de nós sermos agradecidos à vida, agradecidos à beleza de que Jesus nos legou, a oportunidade que nós temos hoje, diante dos nossos olhos, nesta casa, todas as quintas-feiras, ouvir sobre Jesus, a proposta da doutrina espírita, para que pudesse nos levar à evolução. É uma oportunidade. Então não temos por que lamentar das nossas vidas. Por maior dificuldade que nós passamos, é passageira. A dor não é eterna. É como uma grande tempestade que passa sobre a cidade. Ela pode causar destruição, mas ela é passageira. Ela não permanece. Existe vida, existe um novo dia. O sol raiará em nossas vidas. A alegria voltará a fazer parte da nossa família. Que nós possamos confiar em Deus.
que o Deus de amor nunca nos abandonou, que Jesus, nosso irmão, que desceu da sua glória por amar nós, deu o seu sangue e martírio para nos mostrar a vida. E a vida em abundância, a vida pela eternidade, que não se restringe à transitoriedade desta encarnação. Sejamos gratos à vida, gratos a tudo que nós temos, grato pelos amigos, pelos familiares, pelo nosso emprego que nos dá o sustento. Gratos, Jesus, a esta casa que nos acolhe, que tem aberto a porta a quantas almas, encarnadas e desencarnadas, para o auxílio necessário. A gratidão é para conosco o motivo onde todos nós, crentes, deveríamos buscar. Ser grato por tudo que nós temos. Quando passar pela dificuldade, erguer os olhos ao alto e falar, mesmo que eu não compreenda, dai-me força para superá-la, porque eu sei que isso aqui não é um castigo, mas um ensinamento para a minha evolução. Que o Mestre Jesus esteja cada dia mais dentro dos nossos corações. Que a centelha do seu amor possa abrir os nossos corações para a vida, para o estudo e o conhecimento, para que a reforma íntima e moral aconteça, que nós deixamos o homem antigo, ignorante para trás, para que o novo homem, uma nova mulher nasça em nós para a nova vida, para novos conceitos, para novos costumes, servindo aos nossos irmãos em dores, não somente professando Jesus aqui dentro, mas também lá fora, lembrando que lá fora há dor e sofrimento. Que Jesus nos abençoe, que Francisco de Assis, o poverelo de Assis, possa estar sempre em nossos passos, nos guiando pelo caminho da caridade e do amor, pela fraternidade universal, que um dia o reino dos céus estará instituído de fato, onde todas as nações se unirá sobre um só sentimento, que é o sentimento de amor por todos os irmãos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja.